bem-vindos e bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui num dia de frio, que vocês acordaram de manhã e tiveram a fé de vir para cá para a gente ver essa conversa super boa aqui na escola. Eu sou Vanessa Reis, eu sou diretora do programa SG, já falei com todos vocês. A gente tem um programa avançado aqui na escola, a próxima turma vai começar 31 de outubro. E é um programa onde a gente olha de forma transversal diversos temas, a gente vê liderança, que vocês trabalham com liderança, a gente tem inovação, a gente tem o EOSG, e a gente fala muito de grandes dilemas que as empresas e corporações do Brasil, mundo, Europa vivem e como a gente quer endereçar esses dilemas de forma que se leva os influenciem às soluções. Estou muito feliz aqui de fazer esse evento. A gente estava com essa vontade, desejo de fazer um evento sobre o mundo da indústria têxtil e da economia circular. Então a gente está com pessoas maravilhosas. Eu vou pedir que eles se apresentem, eu vou falar só os nomes deles e o que eles estão fazendo hoje. A Renata Delbove, que está aqui no centro, é diretora executiva de Gente, Sustentabilidade e Governança das Pernambucanas e teve outras experiências que ela vai contar para vocês. O Eduardo Costa, que está aqui ao meu lado, CEO da Lingerie e conselheiro executivo da ABBtex. Ele vai contar para a gente também a história dele, o que é a ABBtex. E a Cecília Lobo Araújo é professora especialista em economia circular, também vai contar a história e é grande amiga do meu ex-chefe. Ela é grande amiga do Álvaro Pimentel, que nos uniu essa manhã, que foi muito interessante essa experiência. Aí eu queria que a Renata, o Eduardo e a Cecília compartilhem momentos marcantes das carreiras, o que trouxe vocês até a sua missão atual. E aí a gente começa o papo e assim, fiquem à vontade para uma conversa. Então, vocês estão na sala de aula, na escola, a gente sempre faz esses papos muito bons, então fiquem à vontade de interagir com a gente. E começa aí, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Uma salva de palmas para eles. É um enorme prazer estar aqui nessa manhã compartilhando um tema que eu amo de carteirinha. Eu falo que eu escolhi RH, mas a agenda ESG me escolheu. E vou contar rapidamente minha história para vocês. Obrigada, Van, pela oportunidade. Sempre bom ter trocas a respeito do tema. Bom, comecei a carreira de fato como recursos humanos no Citibank, e essa foi uma área que eu escolhi, porque eu falo que o ESG me escolheu. Porque logo nessa área de recursos humanos, lá atrás, a gente tinha uma atuação muito forte de responsabilidade social, junto com a Associação Sem Esperança, que era uma associação de colaboradores do próprio banco. E eu, enfim, acabei sendo a gerente executiva dessa associação por anos lá. E aí acho que talvez uma coisa muito interessante é que, num determinado momento, ainda lá no banco, a gente tinha uma parceria com a Brown University, a gente encaminhava alunos do Brasil para lá e fazia uma troca de alunos entre países. E aí, eventualmente, eu fui convidada para fazer uma coisa diferente. Já vinha tendo uma grande repercussão nos Estados Unidos o tema de diversidade, aqui no Brasil ainda muito pouco com as famosas leis de PCD e jovens aprendizes. De repente, a gente resolveu expandir os temas e a gente criou a primeira semana de diversidade aqui no Brasil, mais ou menos em 2005. E aí o CIT no Brasil veio se sustentar com 4 pilares. Então a gente tinha um programa de mentorias para mulheres, a gente exportou. Eu era uma das champions. Exato, a Vanessa era uma das champions, uma das mentoras também, foi um programa muito legal. Depois disso, para negros, a gente tinha uma parceria com a Afrobras e a Uni Palmares, então a gente criou um grupo de 30 estudantes da Afrobras, que eram especificamente para aquele programa de estagiário, a gente desenvolvia e sustentava, isso ainda em 2005, 2006. E aí, fora as questões de cotas, pessoas com deficiência e jovens aprendizes, a gente tinha parceria. A gente vê que ele criou uma instituição formadora de jovens aprendizes e a gente tinha parcerias bem diferentes para a questão de cota, mas não só de cota, a gente ia além de pessoas com deficiência, a gente pegava pessoas com deficiência intelectual para fazer parte do nosso programa. E, de fato, tinha um programa de desenvolvimento e inclusão também, que acho que aí foi a grande chave. O programa foi muito legal, porque eu fui convidada a ir para Miami para implementar essas iniciativas na América Latina. Porque essa foi uma área que acabou me escolhendo. Longa história curta, depois de mercado financeiro eu fui para educação. Eu falo que por educação, por si só, já tem propósito, né? Os alunos tinham que fazer todo o programa de formação e estágio. E isso a gente conseguia fazer justamente atendendo sociedade e comunidade. Então, por si só, a educação já nasce com um propósito muito forte no social. E aí resolvi sair desse mercado de serviço, de banco e educação, e fui para varejo. Então, eu fiquei 3 anos em Hering também, uma experiência super interessante. Em Hering, ela já nasce, é uma empresa que já nasce com um propósito
ambiental e social, mas muito, muito forte ambiental, e durante a minha passagem por lá a gente virou empresa B, certificada, até a associação com o Grupo Soma, que hoje também é empresa B. Isso começou em Hering há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E agora em Pernambucanas também, ela, embora seja uma empresa longeva do varejo, eu gosto muito das centenárias nacionais, Hering uma centenária nacional, Pernambucanas uma centenária nacional. Eu gosto muito, tem muita oportunidade. E Pernambucanas, a gente vai falar muito de economia circular aqui, mas a Pernambucanas ela nasce com o social. A gente hoje é classe CD, a gente está inserido em comunidades como Vila Sônia, Valo Velho, Capão Redondo. A gente contrata as pessoas dessas localidades onde a gente está inserido, forma cidadãos para esse mercado de trabalho e a carreira deles é 100% lá dentro. Então hoje eu não tenho um gerente de loja que eu traga do mercado. 100% disso, assim, 100% dos meus gerentes hoje são todos vindos internamente por um programa de aceleração e de training. E aí com isso, bem, tem todos os outros desafios, mas acho que eu falo que a área de ESG me escolheu porque conforme minha carreira foi se desenvolvendo, eu fui muito mais abraçando esse lado. Ainda sou uma executiva de recursos humanos também, mas de fato o que eu gosto de falar mesmo é esse ESG. Eduardo, você agora. Uau, pois é. É um prazer. Também queria agradecer a Vanessa pelo convite. Estou ficando cada vez mais próximo da São Paulo. Fiz o curso aqui, a terceira turma do SER, ainda com o Piara. Os CEOs que a gente tem, um programa avançado. E, enfim, é interessante fazendo um pouco dessa... pensando um pouco dessa forma, também acho que fui bastante abraçado pelo ESG, tive uma vida executiva bastante na área de marketing, na área operacional executiva, mas sempre rondou bastante empresas com propósito e que traziam alguma coisa de ESG. E isso marcou muito minha jornada. Eu tive em vários setores, tive no setor de bens de consumo, trabalhei 20 anos na Nestlé, fui para a Latam quando teve a fusão da TAM e da LAM, fiquei 7 anos lá também, tive Natura, enfim, bastante setores, e todos eles tinham alguma coisa nesse sentido. Na Nestlé, a Nestlé fez um programa mundial em determinado momento, lá pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000, chamado Nutrition, Health and Wellbeing, indicando o futuro da empresa indo para esse caminho, né? Então, quando você pensa em Nutrition, Health and Wellbeing, e 70% do seu negócio é açúcar, começa a falar, puxa, como é que eu vou mudar isso daqui? Não dá para você dar cavalo de pau em transatlântico. E aí eu fui convidado para ir para a Suíça para trabalhar a harmonização das práticas de marketing no sentido de no mundo inteiro, no sentido de começar a direcionar, no mínimo, a educação. O Brasil já era pioneiro nesse momento em trabalhar a educação para as crianças, então já começava a falar, olha, propaganda de criança não pode mais nesse horário, não pode isso, isso, isso. O Brasil era uma referência no mundo. Engraçado pensar nisso hoje, a gente não tem a menor ideia, né? E a gente levou muito dessas práticas naquele momento para esse tema, né? De lá eu tive uma passagem, exatamente por causa do ESG, hoje a gente estava comentando aqui, tive uma passagem na Natura, eu fui o primeiro diretor da marca Natura, quando a Natura faz o IPO e se profissionaliza, né, os sócios vão para o conselho, o Carducci assume ali a presidência, e a gente falou, puxa, e aí, né? Como é que a gente vai fazer para manter essa proposta de valor? A partir do IPO, a gente viu que, meio que pela primeira vez, o Brasil ia olhar um pouco as marcas assim, vamos olhar na Bolsa, quanto que vale essa proposta de valor da sustentabilidade? E isso é um problema, porque todo trimestre você está ali batendo market share, não sei o que, olha aqui a Unilever, olha aqui, e eu falando, vamos abraçar a árvore, e a coisa não se sustenta, né? Então, foi muito duro naquele momento. Estava brincando, comentando que o Luiz Seabra dizia, poxa, quando eu fundei a Natura, nem existia a palavra sustentabilidade, né? Era ecologia, e quem falava disso era hippie. Hoje em dia, sustentabilidade, agora é ESG e por aí vai. E eu acho que a Natura, me lembro bem, junto com o Banco Real, na época, deu um pouco esse norte para as empresas brasileiras de como surfar isso. Os primeiros reports sociais e tudo mais saiu disso, né? Era para a gente, uma meta nossa era ganhar um assento na Unesco, né? E ganhamos para a Natura, para reportar que esse era um caminho. Eu tenho um orgulho enorme desse momento, mas eu te confesso que tinha ali
muita gente saiu doente da Natura nessa época. Essa que é a verdade. Eu acho que é um pouco isso que permeia essa discussão de ESG. Porque você falava, olha, o que eu quero? Eu quero vender um batom ou eu quero salvar o mundo? Então tinha, e não tinha essa diversidade de pessoas na organização, a gente estava falando de cultura, porque você via claramente executivos, no meu caso, por exemplo, formado na escola de executivo, traz o EBITDA, vamos fazer o market share, não sei o quê, e você tinha a turma da sustentabilidade para proteger a coisa, ou seja, tinha um choque cultural, e hoje em dia você vê que as empresas já começam a formar pessoas com os dois, né? E no final, eu acho que é um pouco disso, e também na Latam, a gente, ali sim, já, acho que o mundo já tinha aí já um mindset muito mais, começava a olhar para o ESG como um todo. Uma companhia aérea é uma coisa bem complicada, porque talvez seja um dos setores mais poluidores do mundo. Então ali a gente tinha uma agenda, eu vou dizer, mais pela fusão das famílias, para fazer aquilo dar certo, e tentar fazer aquilo dentro de uma cultura relativamente sustentável, mas foram poucas ações naquele sentido. Ali eu sofri bastante nisso, porque você quer fazer e ao mesmo tempo. E hoje na lingerie, por incrível que pareça, dentro... É óbvio que sempre vem a pergunta, que raios faz um homem na frente de uma empresa de moda íntima, né? Depois a gente pode falar sobre isso, mas enfim. A lingerie, ela nasce desse, por incrível que pareça, de um contexto de inclusão. Porque há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando ela nasce, para as mulheres vão saber, o que você tinha de sutiãs PMG, hoje em dia isso acabou, então é o tamanho do corpo. Então era assim, você tem que caber no meu produto, né? E hoje em dia eu tenho um produto para você. Isso muda completamente a indústria. Hoje a gente tem para um produto, a gente tem que trabalhar com quase que centenas de SKUs, muda todo o supply de uma loja, a gente tem 10 mil SKUs de uma loja. Exatamente. Por exemplo, o SKU é uma unidade do produto, de tamanho e cor, né? Então, imagina que antes era uma unidade de produto, era M cor azul. Hoje nós temos 5 tamanhos de copa e 8 tamanhos de costas. Azul, branco, não sei o que, né? Então é um negócio que muda toda uma dinâmica do trabalho, exatamente por essa questão de inclusão, né? E é interessante, você fala, puxa, moda íntima, como é que você traz esse tema? Hoje a gente faz, sei lá, sutiãs para mulheres que fizeram mastectomia junto com grupos de oncologia que ajudam a gente a desenvolver isso, ou mulheres PCD que não têm a mão, como é que ela fecha o sutiã, a gente tem produto para isso. Eu diria que assim, o ESG é muito parecido com você, vem me abraçando durante esse período. Incrível. Cecília, você. Olá, gente, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. A minha trajetória, ela é paralela dos meus colegas até uns 8 anos atrás. Então, eu fui executiva principalmente da área de marketing em empresas de bens de consumo. Então, eu trabalhei no Unilever, eu trabalhei na Motorola, eu trabalhei no PBMH. Aí vou para o varejo, que quem trabalha no varejo não sei. Aí eu fui para o Grupo Pão de Açúcar por mais de 5 anos. E em algum momento, por um chamado pessoal, aí eu achei que eu precisava aprender mais. Em algum momento, eu achei que eu estava só... eu era boa no que eu fazia só as pessoas consumirem, e aquilo começou a me causar um desconforto. Clássico. Mas não foi tanto por isso, e eu também estava me sentindo repetindo, eu não estava conseguindo me reinventar. E daí eu fui para a área acadêmica, onde eu fiz mestrado em marketing, depois eu fiz meu doutorado em sustentabilidade de operações, os 2 na FGV. E então, obviamente que tanto a pauta ESG quanto a economia circular, então, faz parte do meu dia a dia, né? E daí, visto o meu background, o que termina acontecendo é que a minha pesquisa, seja dentro da academia ou fora, consultorias, é sempre olhando as empresas como hoje estão, o que dá para fazer melhor, porque não dá para...
eu amo a expressão não dá para dar cavalo de pau em transatlântico, né? Então, assim, como que a gente faz para ser melhor? Então, por exemplo, a minha tese, eu fui atrás, por exemplo, de um grupo como o Carrefour, que tem feito coisas muito legais. Mas, e eu provavelmente vou ser a mais crítica aqui, todo mundo está fazendo, e assim, definitivamente, tem muita coisa legal, tem muita gente hoje em dia, a gente estava aqui comentando, numa diversidade de opiniões, de visões, tentando fazer coisas muito legais. Mas nós estamos chegando bem no que eu chamo, quase na metade de um caminho, né? Então a ESG, se você falar, é sustentável. Digamos que a ESG está no meio desse caminho, porque você termina tendo que seguir algumas regras, parâmetros para caber todo mundo ali, você termina. Então a gente já comentou aqui, antes de começar oficialmente, que eu acredito muito que nós temos que mudar nossa forma de pensar, né? Isso precisa estar internalizado, seja em você como consumidor, que olha o consumidor o tempo inteiro, seja você como o gestor, tem que fazer parte dos valores de uma empresa para a gente conseguir fazer diferença. E são pequenos passos, eu acho que é muito difícil você estar pronto e falar, não, agora eu sou sustentável, eu acho que essa frase não existe, né? Quando você está muito bem no ambiental, às vezes o social não está legal, né? Ou então você peca por outras coisas. Então é isso. Então, só acabando sobre a minha trajetória, então hoje em dia eu trabalho, ultimamente, as minhas últimas pesquisas, elas estão na área de alimentos, onde eu vejo desperdício alimentar. Eu estava como consultora da FAO, justamente para desperdício alimentar no Brasil. Hoje em dia tem um grupo muito bacana, diverso, onde a gente junta sociedade civil, academia, empresas, ONG, para tentar reduzir isso no Brasil, porque isso impacta tanto a questão ambiental quanto a questão social num país com tanta fome como o nosso. Então, e dou aula. Aqui, eu dou algumas aulas aqui na casa, dou aula na FAP, enfim, e a gente se encontra por aí. Vamos falar dos princípios da economia circular e qual é a relevância da indústria têxtil nesse contexto Brasil e mundo, Cecília? Então, só para a gente começar o nosso papo e aquecer. Então, assim, quando a gente fala em economia circular, estrito senso, a gente está falando o quê? A gente quer evitar produzir resíduos. Então, uma lógica antes que a gente pegava e tirava a matéria-prima, colocava lá para você produzir um produto e depois, obviamente, isso ia gerando resíduos, mas você tinha um produto lindo, maravilhoso lá e a gente consumia. Com o pensamento da economia circular, você vai pensar desde o princípio como é que eu não tenho resíduos, ou como eu vou minimizar isso ao máximo. Você tenta deixar isso tudo dentro do círculo, né? E daí, então, eu diria, você estar eliminando resíduos e poluição, mas eu acho que o mais delícia, para quem tem um pouco aí do lado engenheiro, como que você vai fazer que, seja o produto, seja a matéria-prima que está lá, ela circule, que ela não saia daquilo lá. Então, eu gosto de dar o exemplo do celular. Você vai pensar no celular que os componentes dele, primeiro, se eu precisar levar para o lixo, que a gente consiga reciclar, então ele vai continuar. Mas, principalmente, já pensar aquele celular que, se quebrar essa teclinha, eu só preciso trocar a teclinha e não jogar fora aquele celular inteiro. Então, tem uma questão também da economia circular, que é você fazer circular o produto no seu valor máximo. Então, qual é o valor máximo de um celular? É a comunicação. Então, é você usar ao máximo aquele celular enquanto o que ele foi criado. E não só também ficar pensando, os componentes eu posso reciclar tudo. Não, gente. O grande valor da de produção da matéria-prima e tudo mais. Mas, obviamente, que também pensando para que cada um daqueles componentes, quando eles, enfim, não estiverem mais funcionando, aí sim eu consigo reutilizar, eu consigo recolocar ele. Então, essa questão da manutenção, do reparo possível,
de reutilizar, isso é muito presente na economia circular. E daí você, querendo ou não, vai para um lado de que às vezes ele fala a economia circular regenera a natureza. Veja bem, vírgula, sim, porque você não destrói tanto assim, mas você tem que estar o tempo inteiro com esse pensamento, né? Então, isso termina levando ao surgimento e ao incentivo, por exemplo, de mercados onde ao invés de você comprar algo, você usa algo. Então, a VAP. Muitas pessoas, uma casa, você não precisa ter aquilo lá na sua casa, você pode alugar. Então, ao invés de você ter 20 VAPs em 20 casas, você consegue ter uma VAP e todo mundo no final usando da mesma maneira, né? Então você começa a ter, são os brechós, que as pessoas, eu enjoei, literalmente, eu faço com uma outra pessoa, porque daí eu estou falando um pouco desse mercado, o maior valor de uma roupa é você conseguir não somente você usar e depois, por qualquer razão que seja, você não consegue mais, você passa para frente. E depois, como é que você vai conseguir reutilizar? A gente vai falar mais sobre o mercado do têxtil, mas o principal da economia circular é esse design, esse pensamento, desde o princípio, de que como é que eu vou fazer para que isso impacte menos toda a questão ambiental. Tá? Você terminou nascendo muito da questão ambiental. E hoje em dia não existe não pensar o ambiental sem pensar o social por trás, né? Então, quem está trabalhando para realizar aquilo, como é que está sendo não somente as condições de trabalho, mas também quem está tendo acesso àquilo tudo. Então, é pensar nesse todo. Renata, você como diretora de gente, sustentabilidade e governança, você tem uma agenda na Pernambucanas, que eu quero ouvir um pouquinho da sua agenda, e você viu essa agenda também na Hering Soma. A partir dessas agendas que você vive hoje, você acha que o mercado da moda está preparado para um modelo de economia circular? O mercado da moda ainda está tateando. E acho que eu diria que ninguém encontrou qual é a fórmula mágica para isso. E vou falar dos próprios exemplos da Pernambucanas, aqui abrindo o kimono, já que a gente está justamente... Aqui a gente está em ambiente de confiança, no a gente ambiente, pode falar as coisas que não falam. Eu acho que na sustentabilidade é isso, não existe ninguém ainda que tenha a fórmula mágica, como Elon Musk, que colocou a maquininha lá, adorei esse exemplo, eu vou citar ele várias vezes também, aqui com as aspas da Bettina. Assim, a gente não encontrou ainda, primeiro porque é uma cadeia extremamente difícil de rastreabilidade. A cada hora a gente vê colocando notícias no jornal de, veja bem, a indústria foi encontrado plantio de algodão numa área de preservação. E por mais que a gente tente ainda, a nossa cadeia não é 100% rastreável, não é aqui no Brasil, a gente tem uma série de iniciativas, como o próprio BCI, enfim, Cotton Move, uma série de iniciativas, mas isso quando a gente vai para a Ásia, muitos produtos eles vêm, muitos fios vêm, inclusive por uma questão de qualidade vem importado, a gente não consegue rastrear a cadeia inteira. Então, acho que tem muita tentativa em relação a isso. Eu gosto muito quando a Cecília fala da mudança da forma de pensar, e em todos os fóruns que eu tenho participado muito sobre economia circular, a gente tem falado do pensamento sistêmico, que é justamente, não é vou produzir uma peça, é como eu vou produzi-la, o que eu vou utilizá-la, como eu vou dar uma sobrevida para ela depois e como que eu faço o descarte no final. E não no lixão do Atacama, ou em Gana também, como a gente tem visto cada vez mais. Hoje já é possível ver do espaço aqui o Atacama com as pilhas de volta também. Então, tem um pouco desse pensamento sistêmico. E aqui no Kimono, na Pernambucanas, a gente tentou uma iniciativa chamada Voltei. A gente subiu no nosso site, vamos agora fazer um brechó online. Então, o cliente ele poderia levar qualquer peça de roupa e criar uma própria lojinha para ele, se a peça fosse revendida. E a gente colocou costureiras em parceria com o Senai, a gente colocou logística em parceria com a própria Pernambucanas. Enfim, é muito legal, mas o dinheiro que isso draga, teve uma hora que o time comercial falou para mim, você está comendo a minha margem, você ainda não está gerando sustentabilidade com isso, para onde você vai chegar? Me diz qual é o seu plano. Então, óbvio, né? Assim, a gente vai até certo limite, paramos o negócio, repensamos. Hoje a gente está fazendo algumas pesquisas em parceria com o pessoal da Retalhar e da Cotton Move também, para entender como que a gente pode evoluir, justamente no final da cadeia. Agora, como eu falei do pensamento sistêmico, no começo da cadeia, o que a gente tem hoje
de iniciativas dentro da própria empresa. A gente hoje faz o fórum da Fox Têxtil, o fórum da Fashion Revolution. A gente acabou de lançar uma iniciativa que estudantes ou entusiastas do mundo da moda podem inscrever as suas ideias de forma sustentável por meio de pesquisa. A gente tem uma banca no final com premiação para projetos que sejam sustentáveis da cadeia completa do início ao fim e que envolvam não só ecologia, mas que envolvam tecnologia, que envolvam inovação, enfim, que envolvam a sustentabilidade como um todo dentro do projeto. E a gente patrocina muito essa forma diferente de se pensar cadeia. A gente tem um projeto com a Fox Têxtil, que foi um reality show, inclusive com o Ercovitch, que passou na Fashion TV 2 anos atrás. Não sei quem que teve a chance de assistir, mas um dos ganhadores foi o da Silva. E a proposta era justamente, ele tinha que lançar uma coleção com material 100% reaproveitado. Então ele não só lança a coleção, mas ele ainda dá propósito para a coleção também. Todo o material que ele utilizou já era um material reutilizado. E aí, quando ele dá a luz, né, dá vida a essa coleção, as peças dele ainda também tinham que ter uma sobrevida ao final. Então, qual que era o propósito do valor dele? Como que ele ia movimentar a economia? E aí ele movimenta justamente, ele vem de comunidades periféricas, então ele traz o cabeleireiro dele para ser o produtor de imagem, ele traz o time dele da comunidade para ser os modelos que vão fazer as propagandas. Então foi muito legal, todas as peças. Então a gente movimenta não só a economia circular, como a ecologia também. E acho que tem uma última aqui, que hoje é o que a gente, de novo, né? Todas essas são diversas iniciativas que entram na alavancar essa economia circular, junto com a Costurando Sonhos, em Paraisópolis. A gente traz muita peça da China, de amostra, e essas amostras elas vêm todas mutiladas, é o nome da palavra, por causa justamente de alfândega, enfim, para não ter para ter isenção de imposto, porque são peças que eu não vou usar para comercializar, são peças que eu vou usar para pesquisa e desenvolvimento de produtos, então são peças que vêm mutiladas. Não vou fazer nada com essas peças mutiladas depois, se não fosse para o lixão. Então agora, em parceria justamente com a Costurando Sonhos de Paraisópolis, elas recebem todas essas minhas peças mutiladas e elas reconstroem novas peças a partir disso, e elas vendem na comunidade, e hoje esse projeto já foi inserido no G10 também. Então qualquer hoje favela que participe do G10 tem uma lojinha da Costurando Sonhos a partir de peças que a gente doa para esse projeto de pesquisa. Então, assim, é justamente o que eu quero dizer, né? É muita forma diferente de, não é o que eu vou fazer com essa minha roupa em casa. Com certeza tem um brechó ali na esquina precisando dela, mas não é só isso. Hoje, quando a gente pensa, inclusive, em matéria-prima utilizada na produção, tem muita coisa que, assim, o PET, né? Muito tem se falado do PET. O PET é a pior coisa que a gente pode ter para uma circularidade, porque o PET, quanto mais você lava, mais plástico você espalha no mundo. Assim, o PET tem uma função que é plástico, polietileno, então deixa o PET sendo plástico, não transforma o PET em roupa. Então, isso foi um projeto que tentaram trazer, inclusive estão tentando importar máquinas de desfibrilar PET aqui no Brasil, e está sendo um total fracasso, porque é isso, se você lava um PET, você espalha PET no mundo, a gente já sabe que aqui no nosso corpo tem fragmentos de PET. Isso é uma verdade. Então tem muito também de se pensar que tipo de matéria-prima que a gente está usando hoje. Então, falei 3 iniciativas que hoje a gente tem apostado muito as nossas fichas. Uma que deu errado, e aqui muito na intenção de compartilhar erros e fracassos e sucessos também. Eduardo, o que é a BVTEX e a tua agenda como conselheiro para fomentar essa cadeia de valor sustentável para o setor têxtil? Como é que isso conecta as empresas com as suas boas práticas? Como é que é esse universo aqui que eu pesquisei sobre a BVTEX e fiquei impressionada. As duas empresas estão, mas com a quantidade de coisas que vocês estão fazendo lá que a gente não conhece, né? Pois é. Pelo menos eu não conhecia. Quando a gente fala de economia circular, e aí a gente, exatamente, eu concordo 100%. Está muito incipiente no setor têxtil. Assim, vamos pegar o contexto do setor têxtil no Brasil. É um mercado monstruoso, gigante, algo na casa de 270 bilhões de reais. É o segundo mercado que mais emprega no Brasil, setor. Né? Estamos falando de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, só perde para serviços. Mas o mais interessante para falar sobre rastreabilidade e tudo mais
O setor têxtil tem 200 mil indústrias no Brasil. Claro, não é possível. Não é possível 200 mil indústrias no Brasil. 150 mil são MEIs. Então a gente está falando de pessoas costureiras individualmente, costurando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mais interessante, 70% da mão de obra da indústria têxtil no Brasil, mulheres. Então tem uma inclusão do setor, é o que mais emprega mulheres no Brasil e tudo mais. Mas realmente você não tem a rastreabilidade. Essa é a grande dificuldade. A BVTEX é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Ela nasce há 25 anos, vamos completar agora em outubro 25 anos. E ela nasce com a missão de tentar construir uma cadeia de valor sustentável. Uma cadeia de valor economicamente viável, competitiva, que traga inovação, mas o grande objetivo é tocar nessas pessoas lá na ponta, no início do processo mesmo. Que é muito difícil. Vamos pegar, por exemplo, no meu caso, a lingerie. Eu não tenho nenhuma fábrica. Eu produzo 100% com terceiros, eu só faço varejo nessa ponta. E aí eu tenho 50% da nossa produção está aqui no Brasil, 50% está fora. Como é que eu faço para garantir a rastreabilidade desses produtos? Então, essas associações como a BVTEX ou outras internacionais me ajudam a fazer isso, certificando essas empresas com auditorias. Então, nos últimos 10 anos, a BVTEX certificou 50 mil empresas, mais ou menos, ou fez, desculpa, mais ou menos 50 mil auditorias, que impacta em mais de 500 mil empregos. E o que é essa auditoria? Essa auditoria pega o ISG completo. Então está indo lá, o que você vai fazer com o resíduo? Tinta de jeans, né? Que a gente fala muito da poluição do Pinheiros. Vocês não têm ideia do que era das fábricas que tinham nos anos 80 e 90 em Guarulhos, que lavaram esses rios de azul, né? Ficava de todas as cores ali e tudo mais. Então, resíduo de pano e tudo mais, de tecido. Então, eles pegam desde essa parte, como trabalhar bem, como comprar a matéria-prima adequada, até a parte social mais delicada, porque é um dos setores que mais gera condições de trabalho análogo a escravo. O setor têxtil é muito famoso aqui em São Paulo mesmo, a gente fala de São Paulo, estávamos falando do Brasil profundo, mas aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, você está falando de bolivianos aqui, trabalhando em condições análogas à escravidão, em pequenas... Aqui, né? Então, assim... 5 quilômetros daqui. Né? Exato. A gente pensa que está, né? Então, assim, é um setor muito complexo. Então, gerar condições dignas de trabalho, gerar a forma correta de descartar resíduos. A parte fiscal. Esse cara não sabe nem como pagar impostos, o que faz, o que não faz. Imagina uma costureira ali. Então, a BVTEX tem um pouco desse... Não, é totalmente o trabalho da BVTEX hoje. Ela reúne 100 marcas no Brasil, mais ou menos 100 marcas, são 28 grupos, Pernambucanas está lá também. E, assim, é um trabalho um pouco, que ele estava falando, você tem que começar. Porque a economia circular, ela, do meu ponto de vista, ela tem o conflito do econômico, né? A economia linear está sempre batendo ali porque você precisa crescer 10%, porque você precisa ir, você tem o conflito do econômico, e você tem o conflito, por incrível que pareça, né, o problema do futebol é a bola, o problema da economia circular também é a consciência do cliente, do consumidor. E quem tem que gerar isso é essa ponta aqui da indústria. Ela tem que começar a fazer e tem que começar também a gerar essa consciência. A BVTEX faz isso também. Ela tentou agora, desde 2022, algumas ações de comunicação para gerar essa consciência do consumidor. Porque a gente está passando por um momento bem interessante, né? O ativismo cresce, vamos lá, sustentabilidade... Puxa, mas está só R$20 na Shein, deixa eu comprar. Ele fala, pô, peraí, né, cara? Pessoa, né? Como é que é isso, né? Então, eu acho que o papel da BVTEX hoje está um pouco em tentar trazer à luz esse antagonismo que está acontecendo
Renata, Pernambucanas também faz parte da BVTEX. Quais são as agendas relevantes para 24 e 25, né, relacionadas à sustentabilidade e circularidade? E se você acha que a criação de projetos que envolvem reaproveitamento de tecidos seria o principal desafio da economia circular na cadeia? É um deles. Acho que tem um ponto importante aqui que eu até esqueci de mencionar na pergunta anterior. Tem duas PLs transitando em instâncias federais já. Principalmente uma é a PL que fala do plástico, da reutilização de plástico e da adição de solventes no plástico justamente para que ele se degrade mais rápido e vire compostagem no ambiente, mas tem uma que fala justamente, que é a 1874, se não me falha a memória, que fala justamente da circularidade e da geração de resíduos e de como as empresas precisam achar fórmulas para conter ou diminuir resíduos no ciclo produtivo. Então, quando a gente pensa em Pernambucanas, essa é uma das agendas prioritárias para a gente, principalmente porque a gente não tem tanto plástico como uma indústria alimentícia, por exemplo, enfim, ou qualquer outra, mas ainda na embalagem que vai, na embalagem que volta, tem as famosas sacolinhas, ou um produto que vai para as lojas ainda tem um pouco de plástico sim. Então, antes até mesmo de falar do têxtil, a gente tem feito muita pesquisa para entender como que a gente aliás, elimina 100%, a não ser aquele que vai para o consumidor, que ainda é necessário. Mas, para além disso, o têxtil são esses projetos que eu comentei anteriormente. Então, a gente ainda tem muita pesquisa para fazer na cadeia produtiva, principalmente de produtos asiáticos, que têm origem asiática, e tem uma segunda agenda prioritária também, que passa bastante pelo que o Eduardo falou, que desde o evento do Rana Plaza, muito tem se falado também de quem faz as nossas roupas, né? As nossas roupas são costuradas aqui. Se você for ver, hoje 99% da população mundial usa algum tipo de roupa, a não ser as comunidades muito apartadas de fato da sociedade, mas a gente está falando de 99% da comunidade hoje que usa. Então, junto da BVTEX e da FEComércio, a gente está bem forte. Aliás, meu time também está no Rio Innovation Week essa semana para discutir essas pautas de circularidade. E essa tem sido a principal discussão pautada dentro da empresa. Faz parte da estratégia, faz parte da matriz de materialidade também. E por quê? Porque a gente acredita que não só isso é importante para o ecossistema em que a gente vive, afinal o planeta Terra é finito, né? Embora a gente tenha a concepção de que a riqueza é infinita, mas a gente sabe que esse planeta é finito, por mais que a gente tente morar em outros planetas, ainda a gente não sabe como, mas é um planeta finito com a sensação de riqueza infinita. Então a gente se preocupa muito e as discussões começam por aí, principalmente porque classe C também, a riqueza é finita, classe C e D, a riqueza é muito escassa, e o bolso é um só. Então é aquele bolso que não necessariamente é por impulso, mas é por necessidade. Então é como que a gente consegue colocar essa pauta de circularidade, mas como um negócio, porque de fato vai ser bom também para a empresa, porque eu deixo de ter perdas, eu deixo de ter resíduos e eu passo a investir também nisso como uma forma de negócio. Então acho que essas são as duas principais agendas que a gente vai se ater agora no próximo ano. Posso só complementar uma coisa? Tinha esquecido, falando da BVTEX, até pegando esse ponto. Eu acabei me explicando como é que funciona o processo, porque a BVTEX certifica essas empresas, como você está trabalhando dentro de práticas sustentáveis, e desse lado, essas 110 marcas só compram produtos de empresas certificadas. Você já começa a regular, Você já começa, então, você vai comprar na Pernambucanas, a origem já está certificada, você vai comprar na origem. Mas olha a dificuldade que é isso, desses 265, 270 bilhões de reais, que é o mercado têxtil no Brasil, marcas que participam, essas 110 marcas que participam, comprando de empresas certificadas, dá algo na casa de 60 bilhões. falta muito ainda. Então, falta muito ainda, um caminho, assim, é um trabalho, sabe, de formiguinha mesmo, essa transformação, né? E desculpa, então, complementando na contramão disso, a gente conversa muito com esses fornecedores. E ainda a discussão não é uma discussão de negócio, é uma discussão de margem. É uma discussão de top line, não uma discussão de fato de produto, de cadeia. Exato. A gente vê as empresas que tomam as decisões de não quero ir para uma certificação da BVTEX, porque ali está contando na margem a diferença de produto. Que ele paga por isso. Esse é o grande dilema, né? Quando a gente fala aqui nas aulas, é isso. É o ROI, né? Tem o ROI social, tem o ROI, mas como é que eu faço com o meu lucro, com a minha margem?
Cecília, por que é importante a gente falar sobre a indústria têxtil no contexto de sustentabilidade e circularidade? E fala pra gente quais são os maiores desafios e oportunidades desse setor aí, uma visão, né, bem... Nós estamos com o privilégio de ter duas pessoas que não somente estão fazendo coisas muito Fazendo a bacanas, diferença aqui no Brasil, mas né? tentando fazer a diferença num setor bem complicado, né? Porque se a gente for olhar o têxtil historicamente, é um dos setores mais poluidores. Porque você tem a questão, vamos pela cadeia aí, né? Você tem a questão primeiro da matéria-prima. Então, que matéria-prima é essa? Da onde ela vem? Né? Vai desde o algodão, você fala bacana algodão, mas ele está sendo produzido em área de desmatamento, então você tem um desequilíbrio ali. Você tem a questão do uso do plástico. Você tem uma questão que hoje em dia é na Alemanha, que eles pegam e falam assim, pelo menos tentem fazer, ou você faz uma roupa de plástico, ou você faz uma roupa de algodão, porque daí você sabe do que é feito e como que você vai lidar com aquilo. Porque quando você começa a misturar, você não tem como reciclar. Então, estamos falando isso da matéria-prima. Aí você vai para a produção. Você tem um uso de água muito grande, você tem, daí depende de com quem a gente está conversando, toda uma questão no processo de poluição, sim, daí tem toda a questão de atingir no processo em si, então é bem complicado. Então, você usou muita água e depois ainda você jogou fora essa água, que se você joga de qualquer jeito, você está poluindo muito. Na produção, não tem como. É um dos setores onde você tem mais denúncias de relacionamento de trabalho análogo à escravidão. Daí quando ele falou, eu já pitei aqui, 5 quilômetros daqui. Porque assim a gente pega e fala assim, escravo, você imagina uma coisa muito distante, ou na história, ou muito distante da nossa realidade. A gente está falando do braço, assim, é aqui, né? Se brincar, tem aqui na Pamplona alguma coisa que você pode pensar similar. Então, isso é muito sensível. Ela citou o Rana Plaza, e para mim é o grande, é péssimo como acidente, mas fez, né, os olhos do mundo, e inclusive com quem trabalhava com sustentabilidade ou no têxtil, de falar assim, gente, olha quem está fazendo e que em condições que aquela sua camiseta, que está super legal, ela está sendo produzida, né? Então, para mim é um grande marco, acho que é importante, porque ele pega e fala assim, olha, a gente precisa começar a colocar regras, e realmente dali você nasce uma série de regras para, principalmente da mão de obra. E daí nós vamos para a venda, e daí tem toda a questão do plástico, tem toda a questão... E tem, gente, o papel do varejo, né? Que para a gente pagar a rentabilidade, os boletos do varejo, você tem que vender. E você incentiva esse consumo. Então, uma blusinha a mais, você vai ficar uma cor a mais, etc. E daí você fica nessa dicotomia. Se eu estivesse na pele deles, eu não estaria 100% confortável. Porque, por um lado, precisa. Para você garantir, ele acabou de falar, o tamanho do mercado, a quantidade de pessoas que estão empregadas, é toda uma cadeia por trás. Mas, por outro lado, cada blusinha a mais que você compra, seja da Shein, seja da Pernambucanas, ou seja lá o que for, você não consegue usar a mesma blusinha, duas blusinhas ao mesmo tempo. Então, Então, como que você lida com isso? Então, fica aqui a grande... eu acho que o grande desafio de qualquer indústria de consumo, e no caso do têxtil, eu acho que isso é o mais desafiador. Mas esse consumidor também, né? Aí falando só com ele, só com a gente, né? Eu acho que quando eu concordo 100% a questão do pensamento sistêmico e principalmente do mindset, assim, eu preciso. Então eu acho que os R's, né, da economia circular que a gente fala, o repensar, eu acho que ele é muito importante. É você, esse pensar desde como que eu vou estabelecer um novo produto, a como eu preciso consumir, ou o que eu vou consumir. Será que eu deveria consumir 3 novas camisetas, ou talvez pegar uma de uma melhor qualidade, ou que eu esteja
o engajamento, seja social, seja vamos consumir quem está produzindo aqui, querendo ou não, isso está trazendo riquezas para o nosso país, vamos valorizar talvez, isso aqui eu estou indo contra um pouco aqui, pernambucano, mas talvez um pessoal daqui da cidade que está fazendo um trabalho bacana, que é autoral, etc. Então eu acho que assim, outra coisa, quem pode fazer isso é uma parte bem pequena da população que pode ter essa opção. Do resto, a gente está falando de uma classe, de repente, uma classe CD, que eu não consigo achar que ela está errada de consumir da Shein, porque é onde ela tem acesso. Então, também é muito fácil a gente falar aqui no quentinho, cada um com a sua roupinha, que não é para comprar. Né? Ah, não, compra outro, pague 3 vezes. Se você pode pagar 3 vezes, você pode ter esse pensamento. Então, são tantas camadas, né? Mas o que eu diria principal, tem toda a questão da matéria-prima, então como é essa origem, depois como está sendo essa produção, daí tem uma questão bastante forte aí da questão da mão de obra envolvida, e daí o descarte. O que nós vamos fazer com aquela blusinha que eu comprei a mais? Né? Se eu consigo reciclar de qualquer maneira, seja através do reuso, seja através de que os componentes lá eu consigo transformar ou numa outra roupa, ou você consegue, hoje em dia você tem toda uma indústria de subprodutos, tem muita gente fazendo coisa bacana, faz carpete, faz estofamento, tem pessoa bacana fazendo coisas legais nesse sentido. Mas, como já foi dito aqui, tem excesso de roupa conseguindo ser visualizado do espaço, gente. Então, assim, o que nós vamos fazer a respeito disso? Né? Tem a questão nós, cada um na sua função aqui, como que consegue impactar nessa cadeia, e tem nós também como cidadãos, como consumidores, qual é nosso papel nisso. Então, para mim, o que fica eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de pensar, de consumir, de fazer, né? E fazer o melhor, mas assim, o planeta continua sendo só um, tem alertas aí de cientistas falando que hoje já passou, está muito próximo de um ponto aí de complicação com relação a estarmos usando mais recursos do que a gente tem capacidade de usar. Então, eu acho que no mínimo nós temos que estar alerta. Queria pedir para o Eduardo e para a Renata falarem desse tema que tem sido super comentado na mídia, que são as plataformas estrangeiras e a forma como tem entrado os produtos no Brasil. Eduardo, começa a falar um pouco dessa... Está acontecendo, né? A Cecília falou, né? Quem não tem opção vai lá e compra, mas conta pra gente o que está por trás dessa história toda. Você, Renata, por favor, abra um pouco o coração aqui para a gente entender. O problema todo, assim, existem muitas visões que talvez não são tão precisas sobre isso, né? Eu não tenho como discordar de que uma plataforma dá um acesso a um produto mais barato para uma classe pobre aqui no Brasil, ótimo, né? Então, é impossível discordar disso, tanto é que se coloca o nome, né, como é que chama, a taxação das blusinhas, que falaram, não sei o que. Mas é interessante se você pega um ponto que é assim, será que é isso? Estão pagando mais barato? Por exemplo, um conjunto na lingerie, preço médio, sutiã, uma calcinha, dá algo aí na casa de R$150. Você compra na Shein por 25. Que legal. Vamos lá, vamos contextualizar esse legal. Primeiro, estamos falando o que era a portaria que terminou agora, uma portaria do ano passado, de agosto do ano passado, isentava de impostos as plataformas em $50. $50 estamos falando de R$350. Então não é blusinha. O ticket médio brasileiro têxtil é de R$120. Então assim, é a classe C e D que está comprando essa blusinha? Não é. Não. Antes de mais nada, tem que começar a desmistificar isso. Qual que é o impacto que está dando no negócio? Estava comentando aqui. Vamos pegar o meu setor. O setor de moda íntima no Brasil é absolutamente pulverizado, mas é muito pulverizado. O líder de mercado, nós temos 2% do mercado e somos a 4ª marca. O líder de mercado tem 5% do mercado,
vende classe CD, porta a porta, que é a Demilos, posso falar aqui. Então, é um mercado ultra. 85% são pequenas marquinhas, nesse Brasilzão, as mulheres costurando e tudo mais. A Shein é a terceira marca do mercado em 3 anos. Então, está tendo impacto. Bom, está tendo impacto. Esse impacto não é só da classe C e D. Estamos falando de um ticket de $50. E o que está por detrás disso? Simplesmente 2 coisas. Uma, a isonomia tributária. É assim, a gente está passando para o exterior uma produção. Então, nós, por exemplo, no meu caso, que importo 50%, dos produtos importados, eu pago algo na casa de 109% de impostos acumulados. Dos produtos no Brasil, eu pago algo na casa de 80% de impostos acumulados. A plataforma foi isentada. Ela pagava ICMS, 16%. Tá bom, ok, vamos gerar uma isonomia nisso. Então agora legislou-se, entrou uma taxa de 20%. Eles estão pagando algo na casa de 36% a 40% versus 80%, que é a média nacional. Ainda é injusto, mas já é uma coisa. Mas o grande ponto é que na indústria, se você pega a BVTEX, você pega tudo isso que a gente falou aqui, eu vou lá certificar, a Anvisa vai na minha loja, a BIT vai na minha loja, eu tenho que fazer uma etiqueta, estou vendo que é da Adidas ali, em português, dizendo qual que é toda a receita do bolo ali desse produto. A etiqueta tem 5 passos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assim, tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Eu pago lá na China, nos países do Sudeste Asiático, para fazer a inspeção na fábrica, se tem trabalho análogo ao escravo ou não, se tem isso. Não existe fiscalização zero. A fiscalização é zero para esses produtos que estão chegando. Eu estou falando de têxtil. Eu nem cheguei a falar de remédio. Que vem tudo, vem absolutamente tudo. Então, assim, é nonsense, absolutamente nonsense. Assim, virou-se uma questão econômica, acesso do pobre aos produtos. Esses pobres estão perdendo emprego aqui. É simples assim. Assim, não é assim, desses 1.700.000 postos de trabalho, em que 60% são pessoas costureiras trabalhando ali, isso é uma falácia. Né? E aí você tem a briga de narrativas e por aí vai. Mas é uma luta que a BVTEX teve junto com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT e outras associações, junto ao governo. Ano passado, é tão impressionante isso, porque a gente tirou recursos de muita coisa para ter que colocar recurso nisso, para convencer um governo, estou colocando executivo e legislativo de uma maneira geral, mas, cara, o que vocês estão fazendo é insano, é uma loucura, vocês vão destruir a indústria brasileira, o setor brasileiro nesse sentido. Não estão pedindo nada, só isonomia tributária. Quer dar para eles? Então vamos fazer o seguinte, tudo que eu vender aqui abaixo de $50 no mercado nacional, eu não pago impostos. Estamos juntos nisso? Não tem problema, deixa eles virem. E, por favor, me fiscalize a origem, me fiscalize tudo, porque eu sou fiscalizado também. Então, essa é a grande discussão. Então, isso é o tipo de coisa que atrasa uma agenda dessa, de moda circular. Por todos os esforços que a gente está falando aqui, chega uma hora que você fala, puxa vida, eu, falando um pouco, abrindo o meu kimono aqui, importo 50% dos nossos produtos. Cada sutiã nosso vem num saquinho plástico. Ou seja, eu trago containers de plástico da Ásia para o Brasil. Containers. Sabe, assim, vou tentar fazer, estou lá numa discussão com os chineses, puxa, eu quero uma embalagem de papel. Custa 7 vezes mais, tá bom, então o que a gente faz? Então, o que eu faço? Eu pego esses plásticos, eu reciclo aqui. Negociação com o shopping, o trabalho que as vendedoras fazem de tirar tudo, não sei o que. Você está no esforço e foi, ai, bum, cai uma agenda nova aqui.
Eu cansei de ver empresários da BBTEX, discussões nas mesas da BBTEX, infelizmente, falar, ó, tô saindo, tá? Tô saindo. A gente tem um churn ali alto, tipo, ó, não quero mais pagar, vou produzir para ver se eu consigo sobreviver e tudo mais. É uma agenda muito complexa, muito complexa. É importante haver o kimono aqui pra gente, essas coisas não estão, né? A gente não lê essas coisas no jornal, né, Rê? Acho que muito nessa linha do abrir o kimono, no final, quem são as empresas se não nós, né? Eu gosto muito de falar que no final, atrás do CNPJ, tem um monte de CPF ali atuando. E aí eu fico pensando, nenhum CPF, a não ser de fato numa esfera muito diferenciada da normalidade, nenhum CPF acorda todo dia e fala, vou lá ferrar esse planeta. Muito pelo contrário, todos os CPFs estão ali tentando justamente fazer o melhor, gerar renda própria, gerar renda para a empresa, gerar renda para as outras famílias que trabalham no mesmo CNPJ. Então, acho que essa agenda é muito interessante e eu vejo, tem 2 pontos aqui. Principalmente, a classe C é muito sensível a preço e criou-se, né, uma esfera principalmente de... Aqui eu não quero de forma alguma entrar em contexto político, mas criou-se uma esfera de a classe C não pode ter a taxação, porque os impostos já são mais altos, enfim. Mas, de novo, a classe C hoje ela consome basicamente empresas nacionais porque ela precisa do crediário, ela precisa do cartão de crédito, ela precisa do parcelamento, e ela, se você dá, e é incrível, se vocês olham as empresas de capital aberto, a minha é capital fechado, mas é tão sensível quanto quando você abre o crediário em 10 parcelas, as vendas sobem, quando você fecha o crediário, as parcelas descem. Isso, quem está na classe C acompanha isso. Quando a gente olha para essas grandes plataformas dizendo que não posso tributar porque a classe C de fato vai sentir, não é isso, gente. A gente está num país que de fato a classe C, D e E ela é muito sensível a crédito para que o consumo alavanque. E aí a gente vai para um outro momento que é quem de fato hoje a gente está falando de uma geração, né? Quem de fato é essa geração que está chegando, que traz muito essa bandeira de sustentabilidade, que traz muito essa questão de propósito na vida, eu tenho que trabalhar em grandes projetos, eu tenho que ter um propósito, tenho que ter um legado, mas a gente quando começa a olhar também de fato pesquisas, é essa geração que também consome nessas plataformas que estão chegando. Então eu diria que nem tanto de um lado do pêndulo nem do outro, a gente ainda está num movimento que em algum momento vai se ajustar. As empresas aqui com uma série de agendas e demandas que já existiam antes e esse movimento acontecendo. Não é só a Shein que está chegando, a Temu, a Shopee, inclusive quando você pensa em consumo, a Shopee está passando a Shein está muito para vestuário, mas quando você pensa em consumo de qualquer outro item, a Shopee já está muito mais adiante nessa agenda. Eles são mais tímidos, porque a Shein carrega muito essa agenda de tributação da blusinha, enfim, a Shein ficou muito emblemática, mas isso não só no segmento têxtil, mas em todos os outros. E quando eu falo que nenhum CPF acorda justamente quer distribuir, então as empresas estão ali querendo fazer o melhor para o meio ambiente, mas também entregando valor para o acionista no final do dia, né? Então acho que é uma agenda dificílima, de negociação diária, que você fica, vou fazer um pouco para cá, deixa eu fazer um pouco para lá também, deixa eu fazer um pouco para cá, para que todos os interesses possam estar dentro da mesma agenda. E até complementando um pouquinho, a questão, né, da compra de uma unidade. Pessoal, o advento da fast fashion, né, que trouxe essa coisa do qual que é a novidade? A cada 15 dias, e deixa eu ver se tem uma novidade e joga fora. Isso aqui, né? Que eu acho que hoje está começando a... não é tão assim, esperto, né? Mas a gente estava falando, nós estamos comprando agora inverno 2025. Verão já, está entrando verão 2025. Tem um lead time de 1 ano e meio de desenvolvimento de uma coleção. A Shein é 12 dias. 12 dias pautado no algoritmo do TikTok. O que está vendendo, qual é a cor, o que está colocando, faz. E aí? Como é que você gera consciência a partir daí? Um jovem que está ali, agora eu preciso comprar isso. É tudo isso que a gente está falando. Se fosse essa parte tributária, é a pontinha dentro de uma discussão de moda circular. É a pontinha da discussão. Estamos falando da origem, estamos falando que eu não sei qual é a matéria-prima, condições de trabalho,
que eu estou incentivando aqui, como é que eu estou gerando E agora, essa economia, né? um Então, ponto interessante, falando dessa questão da coleção, é isso mesmo. Geralmente, varejo de moda, varejo têxtil é um ano antes, um ano e pouco antes eu tenho. Então, nesse momento, a gente tem pessoas aqui que estão lá na China já escolhendo qual que é a coleção do nosso ano. E quando você coloca numa loja estocada de inverno, o inverno não chega para o Dia das Mães. Essa é uma questão que está mexendo, as temperaturas estão mudando completamente. As Hoje tem temperaturas estão inverno, mudando. né? Mas Mas hoje é recorde de frio em agosto. Em agosto. Sim. E aí a gente acabou de lançar a coleção já pré-verão. Já tá no pré-verão. Então, Acabou de assim, liquidar o inverno. acho que é nisso tudo, assim, vale dizer, a importância da economia circular, a plataforma chegada dela, óbvio, né, que ela tem todas essas questões depredatórias para a economia local, mas no final, às vezes eu quando falo assim, alguma coisa a gente tem que tirar de positivo com isso. A mesma coisa dos taxistas versus os Ubers. Os hotéis versus Airbnb. A gente está falando de uma coleção que leva um ano e pouco para ser formada versus uma que 12 dias, né? Então a gente, quando discute muito, quando a gente olha para essas plataformas, a gente também olha com o que a gente aprende disso tudo. Hoje em dia, com as mudanças climáticas, é impossível eu acertar o Dia das Mães do ano que vem. É impossível. E meu Dia das Mães do ano que vem, o internacional, já está comprado a essa altura. O nacional ainda não, mas o internacional já está. E não é só da Pernambucana. Se vocês vão em qualquer outro magazine, os magazines são muito parecidos. Se vocês vão em outros magazines, muito provavelmente a coleção internacional também já está comprada. Então, é ruim por um lado, mas vamos entender o que eles têm feito de positivo com algoritmo, inteligência, também que pode nos ajudar. Com muito cuidado, que o que pauta tudo isso no final é a própria economia circular. Né? As empresas, vou falar pela própria Pernambucana, são 100 milhões de itens todos os anos vendidos. 100 milhões de itens. Na empresa anterior que eu passei eram 70 milhões de blusinhas, ou itens também. Então, assim, se somos 200 milhões de brasileiros, é uma média alta de consumo. E enquanto tem consumo, a empresa vende. Então, acho que tem algumas questões aqui que precisam ser repensadas. A Cecília falou muito. Primeiro toda a conscientização da população brasileira, mundial, novas gerações, quando eles falam que vem com propósito, que propósito é esse? Vamos entender. Mas, de fato, e como a gente começa a fazer com que... Não tem problema ter o consumo, desde que seja um reaproveitamento. E hoje a gente tem visto várias atrizes, inclusive Débora Seco é uma delas, tem um monte de brechó espalhado por aí, e incentivando cada vez mais essa economia circular, mas no final, né? É o que já está no mundo, como a gente se retroalimenta do que já existe aqui, para que não vire lixões a céu aberto em outros países, por exemplo. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou comentário, está aberto, tá, gente? Já sabia. Vocês estavam com as carinhas, vai lá. Tem 3 pessoas, certo? Então vamos lá. Quando a gente olha para tudo isso, né, eu vejo muito, a gente fala de CPF, né, que todo dia que levanta. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um curso no MBA, de trazer a consciência das pessoas, né, porque o que acontece muito é que esse CPF acorda no automático. Esse CPF esquece de usar essa consciência. Então, acho que o grande trabalho que a gente tem hoje é trazer consciência e fora das nossas bolhas, porque justamente a gente precisa atingir outras classes sociais, e essas classes sociais elas se encontram também em organizações ou em leis, né? 70% são mulheres, né? Dentro de 200 mil, 50 mil são leis, então essas pessoas são também consumidoras. Então, trabalhar essa consciência é muito importante, porque a hora que o consumidor começar a olhar, eu nunca comprei Shein e não compro porque eu tenho uma visão sistêmica de mundo. Né? Então, não vou comprar porque eu não quero contribuir com a escravidão na China e destruir a indústria nacional. Mas eu morei muitos anos na França, que é um país que tem uma consciência, tinha pelo menos, né, enorme. E a destruição da economia francesa veio com as compras de, em vez de eu comprar uma de boa qualidade, as pessoas começaram a comprar 3, 4, 5, né? Mas que vinha da China. Aí um dia no jantar o pessoal, não, mas a China é culpada. Eu falei, não, peraí, a China é culpada, você é responsável. Você está comprando, né? Então, esse entendimento, quando eu falei, então, eu acredito muito nesse trabalho com as pessoas colaboradoras, com as pessoas parceiras, como o MEI, porque são elas as pessoas consumidoras. Só que elas vão viver a dicotomia, né, de como é que eu faço para fazer o crescimento da economia linear e viver a minha consciência. A gente tem uma dicotomia aqui, como é que a gente faz essa situação? Era só um comentário. Não, só falou seu nome. Vera Regina, perdão.
Eu sou Marta, eu trabalho com varejo há 30 e tantos anos e é uma dificuldade que todo mês a gente tem uma meta e aquela meta fica batendo, é uma coisa infernal. O que eu complementaria de tudo que vocês falaram é que assim, a gente tem que fazer muito lobby pela educação. Antigamente, que eu digo, há 20 anos, eu tenho uma filha de 20 e poucos anos, ela se começou na escola a falar do plantio das árvores. Ah, porque tem que plantar óleo verde, olha a floresta. Eu acho que incutir e fazer lobby mesmo pela educação dessas crianças, independente de classe, independente de cidade, porque a gente tem CDE aqui em São Paulo forte, não é só lá no Nordeste que não conhece, mas essa coisa de incutir na cabeça das crianças é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito difícil de ser feito, mas hoje você já vê nessa geração de 20 e poucos, 25 até 25, né, eles têm a consciência da floresta, é muito transparente isso. Eu acho que a gente tem que passar a consciência da Shen, falando em termos de não vamos destruir. Então, nada do que o trabalho maravilhoso que vocês fazem, se ele não tiver essa base na educação, a gente não consegue. E eu acho que querer mudar um pouco do que a gente faz aqui é consciência de todo mundo que está nessa sala, mas para sair daqui, eu acho que passa pela educação também. É isso. Nessa linha, Jorge, trabalho com inovação e aprendizagem, justamente nessa linha aí. E além do varejo, trabalhava com prevenção de perdas e trabalhei com a RSC também. Nessa linha de educação, aproveitando que vocês estão aqui, não sei se tem alguma coisa de materialidade de tudo que vocês estão falando na indústria têxtil, em termos de segmento de consumo, assim, porque uma coisa é a gente falar da nossa bolha, da nossa consciência, da educação, mas existe, eu na BVTEX, o mundo afora, assim, fala, bom, vamos ver os impactos, quais segmentos impactam no que e quanto, né? Tem os materialidade de emprego, de ambiental, etc., mas uma visão assim mais clara, que a gente consiga criar uma matriz de materialidade têxtil no geral. Existe isso? Não sei se eu entendi muito bem. Por segmento, uma matriz de materialidade do texto que dá para olhar e fazer exercício em cima disso como... Talvez por segmento, assim, prática, falar o nível de consumo classe A, B, C, a gente está falando... Isso definitivamente tem. Mas materialidade no impacto, tem? Isso eu não sei. Não acredito que a gente tenha... A gente tem no consumo. Nisso. Mas pegar um pouco a parte... Bom, enfim, não sei se tem alguma... Não, eu gostaria só de... parte da minha pesquisa tem a ver com como que os consumidores consomem, né? E por que consomem e incentivo. E é muito tricky, né? É complicado, porque em alimentos, por exemplo, muitas vezes o ter a mais, por exemplo, na nossa cultura, um pouco diferente da França. Na França é tudo bem, você confirma se você vai ou não na casa da pessoa e ela conta quantos bifes vai ter na mesa, ponto. E gramas do bife. Ponto. E nada sobra. E não sobra. Aqui no Brasil, por exemplo, pela nossa cultura, se você só tiver um número certinho, e eu não estou falando só num dia que tem uma festa, num dia do seu dia a dia, uma mãe que não coloca, etc. Então você tem algumas questões culturais onde essa abundância, ela é... não somente incentivada, como ela é um símbolo de cuidado, é um símbolo de status, tem muitas camadas, quando eu falo da questão de muitas camadas. Então, por exemplo, tem uma questão fiscal que eu concordo 1000% com você, eu acho que é um capítulo a ser discutido, mas tem uma questão hoje em dia que você tem apenas uma. Antes você tinha uma camisa branca muito boa, estava mais que bom. Você tinha uma camisa muito boa. Hoje em dia, até porque você tem acesso, você tem lá o arco-íris dessa camisa, camiseta, do que for, passa a ser quase que mandatório. Como pode ver até essa questão de TikTok, mídias sociais, você repetiu o look, né? Como tem gente que vive de como que eu vou reaproveitar para não parecer que é o mesmo. É uma preocupação que, querendo ou não, isso está em todas as idades, mais nos jovens, eu concordo, por consumirem mais, mas então tem uma questão cultural aí, e que daí eu concordo também muito com você, como que a gente reverte isso, porque é para o consumo de tudo,
né? No têxtil, isso é muito grave, porque para reciclar é mais complicado. No alimento é a mesma coisa, que você poderia pensar, é perecível, né? Tipo, vai para compostagem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A quantidade de CO2 que você joga para a atmosfera é um dos principais setores que também vai tá poluindo. Então, eu acredito que ele estava perguntando se teria algum tipo de KPI mesmo, relacionado à materialidade, com relação à educação. Eu ando pesquisando isso, não tem. O que eu vejo é algumas empresas, inclusive do têxtil, tentando ter um pouco dessa educação ou tentando ter iniciativas, mas eu acho que tudo é muito... ele não é sistêmico, né? E ele não é uma questão que você está conseguindo ter uma grande audiência. Então, por enquanto, eu acho que ainda está muito no teste, né? É assim, vamos tentar consumir menos, você vai tentar ter consciência. Então, essas 50 pessoas que estão aqui têm consciência. Então, amanhã nós vamos pensar 2 vezes antes de comprar a blusinha extra. Não importa se a blusinha tem uma ótima procedência, pior procedência, Mas, como que faz isso escalonado, né? E daí tem a questão educacional, mas não é tão simples, não é só pegar e falar, olha gente, olha o que está acontecendo. Porque você tem essas camadas de o que isso significa. Então, eu até mencionei a questão da classe C que eu não tenho cuidado, que eu não tenho coragem, e eu concordo 100% com você com relação à Shein e tudo mais, eu acho que tem é muito complicado do ponto de vista estrutural para a nossa indústria, etc. Mas assim, como que você vai falar para aquela senhorinha que ela está comprando, às vezes, até uma coisa que só dá para usar uma vez, ela só vai lavar uma vez. Então, não faria o menor sentido, do ponto de vista racional, ela consumir aquele item. Ela poderia gastar 3 vezes mais, sim, mas aquilo lá ia ter uma vida. Então, a gente não está acostumado a questionar a qualidade. A gente não está acostumado a questionar essa questão de ter, e isso não significa afeição ou status. Então, tem tantas camadas aí, e daí a educação entra, mas eu acho que essa conscientização, ela tem que começar. Eu acho que as novas gerações, elas têm lampejos, mas elas também são quem compra o outro dia, né? Então, como você pegar e falar, olha, vamos tentar racionalizar isso. Então, eu acho que o nosso grande desafio, é um desafio imenso, gente, quando a gente está falando do dia a dia, da operação, que está aqui. Esse pessoal está fazendo um trabalho muito legal. Mas essa outra ponta, e no caso de alimentos, por exemplo, só para vocês terem noção, 50% do desperdício está na casa do consumidor. Como é que eu faço isso? Supondo que seja algo parecido, eles fizeram um trabalho, vamos supor que eles conseguirem chegar naquele ponto de uma sustentabilidade bacana. Como é que é isso na casa do consumidor? E os negócios vão sobreviver se a gente começar esse consumidor ser tão mais consciente ou menos consumidor? Então, é uma pegadinha. Quem trabalha no varejo sabe que tem sim a meta todo dia, e se você não conseguiu ser melhor que no dia anterior, isso de alguma forma é penalizado, isso é mal visto. Então, como que você vai fazer isso, né? Então, realmente é uma mudança de mentalidade, inclusive dentro do varejo, que eu fico imaginando meus ex-colegas, como é que a gente faz isso? Você vai vender menos? Né? Tipo, isso é quase agressivo, né? Porque está muito dentro de uma cultura. Né? Então, acho que a educação tem um papel aí, mas é mais que educação, é conscientização e... São 2 pessoas que queriam falar. Tá, vou perguntar para o Eduardo, pelo que ele contou da história dele aí, ele passou por uns momentos assim, bastante difíceis, né, de você colocar um quadro. Eu acho que a educação, como a Vera, outra pessoa aí citou, eu acho que é fundamental, não tem como. E é um processo. Eu tenho uma hashtag que, de tanto falar, eu coloquei, hashtag Brasil 2175. Mas isso aí é outra coisa. Tem que começar, tem que fazer. Agora, você tem numa ponta a questão educacional. Agora eu queria colocar da tua experiência, porque tem uma outra ponta aí também. As pernambucanas, a lingerie.
como é que fica a questão do propósito de quem está no top da cadeia? Como é que essa questão de propósito, né? O quanto que essa perspectiva entra no propósito, sensibiliza quem está lá em cima, com poder de decisão, né? E como que isso aí se ajusta nessa dicotomia que você falou, quer dizer, outro dia eu fui num evento que o cara era um publicitário, e ele estava falando, olha, hoje a gente está em cima dos influencers, que é quem manda na agência. O que o influencer faz, nós vamos ter que fazer. Aí ele falou, não vou fazer julgamento de valor, mas esse modelo está destruindo a própria venda, porque nós somos contratados para vender mais. Como é que você, pela tua experiência, como é que você vê isso e que caminho que a gente seguir em função dos que estão lá em cima? Acho que, assim, até relativamente positivo das empresas que eu conheço, que a gente está vendo dentro da BBTEX. Acho que essa conscientização, eu concordo muito com isso, né? Talvez a palavra seja mais essa, ou educação, ela se dá nas duas pontas. Nos acionistas e no conselho, e no cliente. Está martelando. Você tem, assim, o nosso grande trabalho aqui é estar o tempo todo, por exemplo, eu fico encantado quando eu vejo uma empresa como Americanas, uma área específica de ESG. Pernambucanas. A gente tem uma aluna da Americanas que é a ESG da Americanas. De ESG. O trabalho é muito interessante também que ela vem fazendo. Eu consegui agora, a coisa de 2, 3 anos, a desenvolver o comitê de ESG. Não tem uma área, não tem uma... É um comitê, sabe? E assim, tá bom, vamos desenvolver o comitê. O que significa isso aí? Me explica aí. Tá, então, calma, ninguém vai fazer loucura aqui, deixa eu explicar. Aqui na ponta eu estou falando. E a grande discussão para mim aí, que eu concordo 100% que a consciência é assim, olha, no mínimo a gente tem que saber o que a gente está fazendo de errado, quais são nossos telhados de vidro aqui, e o que a gente quer fazer com isso. Ponto, no mínimo. Pô, peraí, esse é o trabalho de conscientização aqui em cima. Olha, eu trago tantas toneladas de plástico, eu gero tantos resíduos de elástico do sutiã que demora 200 anos para ser consumido. Hoje eu tenho 20% da linha de produtos da lingerie é consumido em 2 anos, estou pagando 40% a mais nesse elástico, que vai batendo no PNL do negócio. Então você vai, puxa, o que eu vou fazendo? Quanto que eu estou gerando de emissão de carbono e tudo mais? É exatamente igual. É que eu acho que aqui é mais rápido. Dependendo de quem está aqui em cima. Dependendo de quem. Exatamente. Queira ou não, são CPFs também, um CPF mais recheado, mas são CPFs ali que você... Olha, o mundo está indo para cá, não tem como. Sabe? E isso em tudo, tá? Tudo. Você pensa que é só isso? Se eu te falar de discussões que eu tenho aqui em cima com relação aos modelos que estão utilizando, e falando, olha, acabou objetificar, não pode mais isso, eu estou falando de moda íntima, então... essa discussão é uma das principais discussões que tem. Você é otimista em função eu acho que aqui, quem não caiu a ficha ainda, meio que vai ter problemas mais sérios. Pega o meu caso, que é o caso... É até interessante isso. Vamos falar de educação e consciência, vamos falar um pouco... As coisas se misturam, porque para mim a moda está muito relacionada à identidade. Então é isso que se trata, né? Olha aqui. Estou vestindo isso. Tá? A terceira marca de moda íntima mais conhecida no Brasil é a Victoria's Secret. Terceira marca mais conhecida no Brasil. Sabe por quê? Por causa de produto falsificado. Porque eles não vendem moda íntima no Brasil. Assaltaram um caminhão nosso na linha vermelha faz coisa de 2 meses. No dia seguinte, levaram o caminhão inteiro. No dia seguinte, já começa a pipocar nas redes sociais as fotos dos produtos na feira da Rocinha, na feirinha da Rocinha, com Victoria's Secret do lado. Lingerie Victoria's Secret, não sei. Aí você pensa, como é que eu vou educar isso?
Porque exatamente, é uma questão social muito complexa, é uma questão de identidade, é uma questão de consciência muito forte. Esse é um trabalho, mas a gente tem que começar, porque se não começar daqui, aí acabou, acabou. Não virá do governo. Com certeza. Sabe? É a gente que tem que começar com essa história e mexer aqui. Mas aqui em cima é outra luta também, é outra luta, sabe? Porque você vai, porra, e aí? Tá doido? Quanto que vai bater no PNL essa história ali? Né? Então, acho que é um pouco disso, são duas brigas ali. O Fábio Barbosa diz isso, eu já ouvi essa frase por outros executivos também, mas a primeira vez que eu ouvi foi do Fábio Barbosa. Ele fala que o mundo vai mudar por compliance, regulatório tem que fazer ponto final, por conveniência, tá todo mundo indo, deixa eu ir também, ou por convicção. Não tem outra forma de mudar. Essas são os três, fala da fórmula mágica dos 3 Cs. Compliance, conveniência ou convicção. Eu acho que a gente tem alguns executivos com convicção. O problema é que precisa ter precisa de mais gente com muita convicção. Às vezes você acaba se tornando um problema, né? O chato. Deixa uma pergunta, eu vou depois voltar para as minhas aqui. Fala só seu nome. Meu nome é Diana, eu tenho uma consultoria de estratégia e inovação e eu trabalho com varejos menores, né, não tão grandes. Então, eu entendo sustentabilidade de duas frentes. Uma, da questão da durabilidade e da eficiência. Né? Você produz um produto que ele vai durar, que ele pode ser realmente reutilizado, que ele funciona, você tem um melhor aproveitamento dessa matéria-prima da nossa natureza. Por um outro lado, eu tive uma experiência com uma loja que eu atendi de muitos anos no mercado da moda, em Enxoval e até 12 anos, que fica localizada perto de uma comunidade grande. E o que aconteceu? Pós-pandemia, teve um advento assim, absurdo de transformação do comportamento dessa comunidade. Então, assim, a loja precisou se reinventar por completo. E assim, então, é Shein, mas é muito mais do que isso. São os influencers, é chegar na casa deles, eles verem que isso é possível. Então, assim, a experiência deles, a modo de ver a vida, o mundo deles, foi transformado. Então, aquelas roupinhas baratinhas que ficavam lá no final, nunca mais foram vendidas, né? Então, assim, educação é a base, não tem por onde. Ou a gente vai pensar diferente, ou a gente não vai mudar. Né? Isso é para tudo, né? A inserção feminina. Porém, é muito lento isso, né? Ela estava falando que a filha dela também tem uma filha de 24 anos, que desde a escolinha estava lá aprendendo sustentabilidade, cuidado holístico. Tá? Gente, isso é muito, assim, vagaroso, né? Mas eu acho que a gente tem um poder hoje muito forte com os influencers. Porque assim, o que através deles chega na população é aderido, é uma transformação de mentalidade, é uma transformação de comportamento. E então talvez pensar de uma forma mais ativa nisso, né? Como que esse pessoal pode ser inserido coisas neles que vá trazer um benefício para esse ecossistema total, né? É um pouco isso que eu pensei, queria saber de vocês, o que vocês entendem, como esses influencers de uma maneira legal podem ser parte desse ecossistema, porque eles têm um acesso rápido, né? Assim, acho que essa questão dos influencers veio muito rápido e veio para ficar. E assim, há 8 anos atrás eu estava na educação, não se falava de influencers em educação. Recentemente eu batendo um papo com o time que ainda está lá na educação, eu vendo por influencers. Eu passei por mercado financeiro há 15 anos atrás, recentemente eu tive uma rápida passagem também. As vendas de crédito, de investimento, eram por influencer. O mundo da moda realmente é por influencer. Sustentabilidade ainda não chegou nos influencers. Acho que a gente vai chegar lá. E agora eu estou falando como área, né? Não como empresa, mas sim como área ou como comunidade de sustentabilidade. A gente precisa entender, quando a gente vai para dentro das empresas, qual é a fatia da margem que as empresas não estão dispostas a também colocar os influencers ali dentro, ou como a gente entra com eles. Ou como a gente vende a partir dos produtos, e a Dengo faz muito bem isso. Quem aqui é consumidora da Dengo, a Dengo tem uma cadeia, inclusive com influencers, que é perfeita, e com a sustentabilidade embutida ali no discurso, claro. Acho que hoje é uma discussão importante de como contar essa história dentro das empresas. É o time de sustentabilidade se apropriar, sim, dessa rede super potente, e essas histórias serem bem contadas, mas não é uma história qualquer, tem que ser uma história que corre, né? Que se conecte, que tenha essa... Então, acho que como área
É um ótimo desafio. Você pode ter, junto com a moda, uma parceria de trabalhos nas comunidades, né? Muito fortes com essa parte de eficiência. E eles têm essa pegada, porque eu observei muito como o comportamento da classe A e a classe D estava sendo igual. Eu via representações de festas infantis idênticas, só mudava onde compraram possivelmente os produtos. Então, assim, é um poder, é uma situação que a gente tem por onde entrar de uma forma eficiente. E essa sustentabilidade traz a cultura, né? Traz a questão toda racial, traz toda uma pegada que tem suporte da comunidade para cruzar com isso. Porque se não for uma coisa eficiente, das duas ou você vai criar um produto, uma forma de manipulação, né? Ou não vai funcionar. Agora, se criar um ecossistema assim, né? Posso só falar uma coisa? Daria para usar? Sim. Só que nós temos talvez uma barreira e talvez uma oportunidade, que é o algoritmo. O algoritmo e o que as pessoas terminam consumindo é coisas que elas apreciam. Então, por exemplo, se você vai no meu... Eu não sou uma consumidora de TikTok, mas que seja o Instagram. Meu Instagram é um mundo de Nárnia, né? Porque é um monte de gente que gosta de sustentabilidade, que tem um consumo bacana, não sei o que, por quê? Porque essa é algo que ecoa, né? Então, não tem somente uma questão de ter a influência, mas é conseguir criar uma bolha, estourar a outra, etc. Então, eu acho que tem uma questão que a gente... que daí é uma outra discussão, é outra roda de conversa, que daí tem a ver com algoritmo e como ele está sendo usado e tem alguns danos acontecendo, seja em educação, seja em consumo, seja em várias coisas aí. E eu não sei se deveria ter uma censura para o algoritmo. Não é isso, não é por aí. É como transformar isso em algo interessante de ser consumido, né? E tem um outro lado, é como que talvez, e daí eu estou falando de tecnologia, como que a inteligência artificial talvez pudesse nos ajudar nisso também, né? Porque você, querendo ou não, tem algumas questões por aí. Então, eu acho que tem uma oportunidade. Mas ainda a gente está engatinhando num mundo que está muito rápido, né? Então, é como conseguir pescar mesmo, né? Se agarrar na tendência aí do influencer que vai apresentar. Betina, vamos fazer uma pergunta rápida e eu vou voltar aqui, tá? Se os influencers têm sido caminho para várias áreas, e a educação em ESG desses influencers, ou seja, você quer ser meu influencer na Pernambucanas, vem cá que eu vou te dar uma aulinha de ESG. Por quê? Porque aí eu começo um caminho de cima para baixo. É uma educação mais rápida do que educar a base da classe CD, que tem também, mas é muito mais lento. Eu acho que é para aí que a gente deve partir. Acho que hoje algumas empresas fazem isso, com contrato, inclusive. Você vai prestar serviço para mim, mas por um ano minha margem está atrelada a você, então você não pode. Isso tem questões contratuais, eu vejo empresas fazendo isso. O próprio Pernambucano já trabalhou com isso nessa linha. Mas aí também vai muito da empresa, né? De como ela lida com o influencer e o quanto ela tem isso pautado na agenda. Mas é o conceito de cultura nas organizações. A gente sempre utiliza o influencer interno em cultura para trazer a atitude e o comportamento que a gente quer, né? Vou conectar o seu ponto com a minha pergunta para a Cília, né? Quais são as boas práticas da indústria e o que o C-Levels tem focado, que faz uma cultura empresarial abraçar a circularidade. A gente está falando sempre de cultura e dessas figuras magníficas aqui. Eu sei que o que eles falaram é boa prática, mas o que você vê além? Tem alguma coisa para complementar aqui e a gente parte para a próxima? Olha, eu acho que o exemplo da Bibliotex é um exemplo, porque ele, querendo ou não, você viu, ele consegue falar de todo o negócio, do sistema, né? E você tem outras associações e coisas parecidas que também estão indo nessa direção. O que eu vejo de sustentabilidade de uma maneira é assim, tem a ver com cultura, tem a ver com mais, tem a ver com a questão sistêmica, é pensar o sistema. Então, o que eu tenho, quando eu vejo pessoas ou empresas fazendo coisas legais, tem a ver com CPFs conseguindo influenciar CNPJs, né? São pessoas.
não existe um CNPJ que sai por aí, né? Assim, não, são pessoas. Então é uma questão cultural. Eu acho que isso tem crescido. Quem faz coisas legais é porque conseguiu ir conseguindo construir uma equipe bacana. Fora, você tem isso às vezes de uma maneira mais assumida, mas eu vejo, principalmente em algumas empresas não tão grandes, europeias, que você vê que você definitivamente abre mão de um percentual de lucro ou de estar no mercado X ou Y por convicção. Eu acho que a gente ainda no Brasil está um pouco aquém disso. Acho que a gente ainda não pode ser, né? Porque tem uma questão de poder ser, né? O exemplo de aula que fica a Patagônia, querendo ou não, no mundo têxtil de outfits como um todo, é um exemplo disso, mas eu acho que ela é tão fora da curva, né, que ela é ótima para ser estudado, mas assim, é para você se inspirar, né? Porque, para quem não conhece, a Patagônia é uma empresa que fabrica roupas que começou para outdoors de montanha, de alta performance, depois passou para ser roupa nesse sentido, e a empresa foi evoluindo, então eles têm muito isso como um valor, é DNA da empresa. Então, ser DNA Então, assim, tem uma questão com a matéria-prima, com todo o sistema e as pessoas que trabalham, mas tem coisas, por exemplo, no Black Friday dos Estados Unidos, eu sempre lembro eles falando assim, não compre esta jaqueta. Isso é muito forte. Porque no Black Friday nos Estados Unidos tem as marcas, né, elas fazem grandes promoções para você estocar, quem sabe você compra para o Natal, mas é para elas conseguirem colocar novas coleções, enfim, já indo para o Natal. E eles, eu pego sempre esse exemplo porque eu gosto, mas assim, não compre essa jaqueta. Pegue a sua jaqueta que você está, verifique se você está precisando mesmo, se ela é um produto nosso, ele deve ter a qualidade XPTO. Quando você está falando de performance dos produtos, se você vai para alta montanha, o produto ele tem shelf life, ele, depois de X anos ele não é mais tão eficiente na montanha, porque você precisa de uma segurança. Então você traz para a nossa loja. Esse produto ele pode ser revendido, ele pode ser trocado. Então tem toda uma questão aí que eles podem fazer. Eles não são a pernambucanos, entendeu? Então eles podem fazer, se bem que eles são bem grandes, mas assim, tem uma questão cultural aí. Então para mim é isso, sabe? Não, tem CPFs muito legais fazendo trabalho duro em muitos lugares, e aqui no Brasil, fora do Brasil, mas eu acho que o ponto em comum é o racional, é pensar dessa maneira, e daí você vai até o limite do que dá, né? E daí você começa às vezes a se incomodar onde você está, e você muda, ou tenta mudar, né? E é isso. A gente falou da Patagônia, e a Patagônia, eles falam que o stakeholder principal é o planeta Terra. É emblemático isso, né? E aí a pergunta que eu tenho para vocês dois é, quem são os seus stakeholders, enfim, consumidores, comunidades, mas stakeholders estratégicos que vocês têm trabalhado muito essa questão de educação, de relacionamento, e, enfim, até de uma mudança mesmo cultural. Queria que vocês falassem um pouco disso, né? Como é que são o envolvimento deles nas iniciativas? Existe, não existe? Conta pra gente algum caso das empresas de vocês. São muitos, mas não tem como falar da cadeia têxtil se eu não começar falando pelos produtores das próprias roupas, né? Pelas costureiras, enfim, essa é uma cadeia de stakeholders que a gente se preocupa muito. A BBTEX faz um trabalho exemplar, para além da BBTEX, a nossa área de auditoria interna, e mesmo assim, tem vezes que a gente visita alguns CNPJs e a gente vê algum CPF saindo pela porta do fundo e assim, fala, mas o que é aquele CPF? Não, começou hoje, não deu tempo de colocar na folha ainda. Então, vai atrás dele e coloca na folha hoje, faz favor. A gente faz esse trabalho muito, muito, muito minucioso para garantir que, de fato, a gente não tenha nenhum trabalho análogo à escravidão. E, para além disso, né, assim, poxa, seria muito legal se a gente soubesse a história da pessoa que costurou essa roupa para mim. O que tem por trás dela, né? Tem uma pessoa ali, tem uma vida. Talvez o sustento e o consumo, não só dela, mas da família dela, venha disso também.
Então, a gente se preocupa muito, muito, muito com essa cadeia. E, além dessa cadeia, os próprios colaboradores, acho que eu já contei no início da minha fala, da nossa história, de fato, de empresa nasce, lógico, com um propósito mercantil, mas um propósito social também, onde a gente faz questão de circular a economia nas comunidades onde a gente está presente. Acho que essas são as duas grandes partes da cadeia que hoje a gente olha muito, investe muito, respeita muito, para ir além do compliance da conveniência. É o que a gente de fato acredita. Quantas lojas? 12 colaboradores. Tem muita gente envolvida. Por isso que as comunidades são muito impactadas por essas iniciativas que vocês fazem. Vai agora. Não é muito diferente, a gente definitivamente, no nosso caso, acho que é o C do compliance, né, do Fábio, porque no caso dos fornecedores, a gente, antes de mais nada, só trabalha com fornecedor certificado aqui ou lá, então pelo compliance, é pela força, né? Então assim, olha, você não está certificado, você não vai fornecer para mim, pronto, acabou e tudo mais, e acontece bastante isso de que alguns fornecedores falam, não tem mais como pagar essa certificação, às vezes a gente vai lá e paga para ele, financia, tem muito disso, então tem uma relação muito forte nesse sentido, para que, antes de mais nada, para que a gente tire proveito disso, que a gente tire qualquer risco, mas também para gerar um pouco de força na cadeia como um todo, né? Porque um pouco essa história, eu trabalhei na aviação há muito tempo, né? O advento de cair o avião, a gente fala que quando um sai da rota, todos saem da rota, é uma máxima que existe dentro da aviação, e é um pouco isso em qualquer setor, sabe? Quando você começa a fragmentar muito, a perder força na cadeia como um todo, então a gente trabalha com bastante carinho os fornecedores nesse sentido, né? E de uma maneira geral, nos colaboradores, o que a gente vem fazendo, quando você olha o varejo de uma maneira geral não é boa pagadora, não é um setor bom pagador, né? E o varejo está sofrendo muito, a gente está num ciclo muito duro desde o final da pandemia, tá bastante difícil mesmo. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem 50% mais ou menos, o setor como um todo, de turnover na ponta entre vendedores e vendedoras. É muito alto esse turnover. E aí você cria uma cultura nesse colaborador e você acaba perdendo, vamos dizer, para o mercado. Mas aí é a discussão que a gente inclusive tem na BVTEX nesse sentido, que é uma discussão do tipo, bom, se todo mundo criar a cultura, você não vai perder ela, né? Então, vamos abraçar um pouco isso. Uma das coisas que a gente vem fazendo dentro dos stakeholders é trazer essa discussão. A gente falou, né, somente de fazer o comitê de ESG, dentro do back-office já elevou o clima do tipo, eu trabalho numa empresa que está olhando para isso. Então, você já tem um efeito nisso. Na ponta, somente de colocar a discussão num módulo de capacitação e de treinamento, você tem o feedback que a pessoa começa a se sentir um cidadão. Sabe, não é só eu sou um trabalhador funcionário, estão me incluindo numa discussão contemporânea. E esse é um papel muito forte da empresa, sabe, de trazer essa consciência dentro de casa mesmo, né? Então, eu acho que exatamente os mesmos stakeholders ali que a gente trabalha muito no varejo. Sim. A gente falou de muita educação e dos consumidores. Na Europa você tem um consumidor ativista e as novas gerações têm marcado pontos em mudanças relevantes. Nos Estados Unidos a gente tem os exemplos, como você falou, Cecília, da Patagônia. A gente falou muito dessa questão do comportamento do consumidor. Vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês têm feito que tem funcionado com o consumidor? Ou alguma coisa que vocês têm envolvido os consumidores de vocês para fazer? Posso falar da BVTEX? Acho que é legal da gente ouvir, porque muito assim, a decisão de consumo muda o mundo. Só que a gente falou que a decisão de consumo ela vai por caminhos que a gente não domina porque tem um algoritmo lá mais rápido que a gente. O que dá para fazer nesse mundo que está inovando? Então, eu vou até falar um pouco e pessoas aqui. Da ação que nós fizemos, começamos em 2022, e que infelizmente o ano passado, até em função do advento das plataformas e tudo mais, a gente chegou à conclusão que não estava indo pelo caminho certo. E é legal, até abrir o kimono nesse sentido.
Nós fizemos uma campanha na BBTEX para os associados que queriam entrar na campanha, porque além de ser associado tinha que aportar. E mesmo assim nem todos entraram, né? Que se chama Moda Converso. Tá? Então no verso, vamos dizer, no verso da etiqueta você explicava, não no verso explícito da etiqueta você explicava, mas era uma coisa do verso, de poesia, não sei o quê. Só o fato de eu estar explicando isso aqui já mostra a dificuldade. Eu acho que a gente pisou na bola e deveria sofisticando muito a coisa aí para o cliente. E a ideia era que todas as marcas que aderissem a isso compravam um pacote de comunicação, se comprometia com esse pacote de comunicação dentro das lojas, nas suas redes sociais, a estimular o cliente a falar, olha, você tem consciência do produto que você está comprando? Então a gente capacitou força de vendas, colocamos material de ponto de venda, todas as nossas vitrines ali com adesivo, essa loja participa do Moda Converso, nossas redes sociais e tudo mais. Ó, tá aqui, sabe? A origem do produto é essa, foi produzido com trabalho digno e por aí vai. A repercussão foi muito nula. Não bateu. Eu acho até que a gente errou pela sofisticação da conversa, mas é um pouco essa conversa que nós tivemos agora sobre influencers. Assim, imagina, nós somos 100 lojas, 99% das lojas estão em shoppings. Então, assim, é quem entra no shopping, quem entra na loja que vai ter acesso a isso. Eu não pego essa pessoa que estava lá na feirinha da Rocinha, né? Então, foi um início, foi um bom começo, a gente fez uma discussão dizendo, puxa, o caminho não é esse, no final algumas marcas saíram, a gente deve retomar agora em 2024, mas revisitando tudo isso, ainda não vimos isso. Então, assim, essa foi a única experiência que nós tivemos de maneira conjunta. O que a gente está fazendo, falando um pouco de influencer, só para pegar no nosso caso, é interessante. Eu entendo que os influencers, a gente está agora numa segunda fase deles, que a primeira fase foi, eu preciso vender muito, deixa eu jogar para esses influencers aqui, pouco me importa, vão comprar por causa do influencer. Então eu dei a minha marca na mão do influencer e ele é que faz. Agora eu acho que está numa segunda fase, que é tipo, deixa eu escolher um influencer que conversa com o meu propósito, eu não vou mais colocar na mão de qualquer um, né? E esse propósito, como é o nosso caso, por exemplo, na Lingerie, o nosso propósito está muito relacionado à causa feminina. O ESG, ele permeia esse tipo de coisa. Então, eu não capturo, eu não pego influencers a partir do ESG. Eu pego a partir da causa feminina, sabe? Porque essa é a terceira fase que aí, para mim, é o que deve amplificar essa discussão como um todo. Agora, a gente não tem como deixar de falar. A gente está numa guerra de narrativas. Em todas as áreas do mundo, né? E existe uma narrativa muito forte que o certo é a economia circular. Infelizmente, é uma guerra de narrativa. Por mais que tenha umas... E você tem uma coisa que é o consumo em si, né? É consumir muito. E essa narrativa, ela é sedutora para o jovem. É muito sedutora, né? Tipo, sabe, assim... ainda mais para quem não tem tanto acesso. Eu só para contar um pequeno caso aí, lá da Natura, em 2006, a gente foi começar a tentar sair do Brasil e fomos testar a proposta de valor da Natura em vários países. E foi muito interessante. Nos Estados Unidos, nas duas costas, o que pegava lá era a questão da venda porta a porta. Então, em Nova York, a Avon já tinha praticamente desaparecido. Na Califórnia ainda tinha coisa de, pô, que legal, relacionamento, não sei o quê, mas ficou nesse ambiente. O tema da sustentabilidade, uou, fala comigo. Mas no final das contas, show me the money, era o tema que a gente mais escutava lá. Na Rússia, em Moscou, a gente testou a proposta de valor e foi muito interessante. Isso a gente está vivendo no mundo, que é assim, cara, vocês consumiram o mundo durante 70 anos e eu estava fora. E agora você vem me encher o saco?
eu quero dourado, eu quero glitter. No mundo, você tem no Brasil uma narrativa de consumo nas classes sociais mais baixas, que não é boa consciência da sustentabilidade, sei o quê. Por isso que eu acredito muito no influencer, muito, sabe? Porque aí é tipo, eu me vejo no espelho ali e tudo mais, né? Dá mais para uma pessoa mais jovem, tudo isso. Mas tem chão, hein? Tem chão, muito chão pela frente. Acho que uma bem pequena específica. Quando eu tomei a decisão de ir trabalhar na Pernambucanas, aliás, antes, né? Quando me convidaram, eu falei, nossa, Pernambucanas. Sim, eu lembro, tenho uma lembrança da minha infância. Minha avó comprava tecido para fazer meu pijaminha, meus vestidinhos. A minha mãe, quando mudou de empresa, foi lá comprar roupa para ela. Mas Pernambucanas, não tem nada a ver com isso. E aí eu comecei a pesquisar a respeito. E eu consegui chegar em alguns consumidores de Pernambucanas da atualidade. E fui entender, e assim, uma das coisas que me trouxeram, né? A conversa que a Pernambucanas passou a ter com os consumidores fez com que a qualidade dos produtos passasse a ser declaradamente percebida para melhor, para positivo. É claro, tomei minha decisão, enfim, e hoje eu vejo isso lá dentro. Então, quando você fala de conversa com stakeholder, né? Assim, eu vejo, de fato, quando se coloca também o cliente ali para fazer parte da sua conversa, hoje o pano de prato não encolhe mais, então o pano de prato consegue ficar bem ali. A toalha, ela é felpudinha e te seca. Então a gente vê isso, sim, não precisa comprar mais 5 toalhas, ele compra uma e é o suficiente porque é aquele consumo para necessidade, não é o consumo por impulso. Então quando você abre também essa janela de conversa com o seu próprio consumidor e passa a entender que a sua toalha antes não secava, o seu pano de prato encolhia, ou até mesmo o seu jeans agora é um jeans que não dá high na moda, mas é um cool, que dá para passear, dá para sair, dá para trabalhar, isso muda bastante a percepção, não só do consumidor, mas inclusive dos próprios colaboradores que falam, nossa, agora eu uso para trabalhar, antes eu não usava. Então você começa a ver uma centelha ali de esperança acontecendo ali dentro. Então acho que é importante a conversa. Para a gente fechar o nosso evento, que passou muito rápido, eu estou impressionada aqui, eu queria que a Cecília, a Renato e o Eduardo compartilhem com a gente a sua manchete de jornais de 2030. A que vocês querem ver. Vou fazer 2025, agora eu coloquei 2030. Vai lá, Cecília. Difícil essa. 2030 é um ano que quando você tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, então o 2030 é pertinente. Mas eu gostaria de alguma coisa de que o desperdício reduziu. Porque daí significa, em todos os setores, porque eu estou muito envolvida com alimentos, a gente está falando aqui do têxtil, mas assim, se a gente conseguisse falar, olha, o desperdício reduziu, significa que alguma coisa certa a gente conseguiu fazer. Se a gente conseguir colocar, finalmente, o setor da moda, têxtil, erradicou completamente o trabalho análogo à escravidão. Esse dia eu até vou tatuar aqui. Erradicado completamente. Acho que essa seria a grande manchete que eu adoraria ver e que eu trabalho muito todos os dias para isso. Eu acho que é na mesma linha. Com 2 objetivos de pegar outro. Vamos lá, cabeça aqui. Setor têxtil atinge emissão zero, lidera a revolução sustentável. Maravilha. Palmas para vocês 3.